7 e 5, boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV nesta quinta-feira, 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Então, todos os apaixonados, mesmo que não seja o dia dos namorados oficial do Brasil, mas todos os apaixonados mandando beijos, abraços, postando fotos e comemorando também essa data que é gringa, mas está sendo adaptada ao Brasil e muitos acabam utilizando esse dia. Um dia em que nós estamos repercutindo uma eliminação do São Paulo que conseguiu inovar, ou talvez nem tanto inovação, mas o São Paulo demitiu o André Jardine, o que era esperado depois da atuação pífia que teve o tricolor no Morumbi ontem contra o Tajeres que pode enfrentar o Internacional na fase de grupos da Libertadores. O Inter, de certa forma, comemorou a eliminação do São Paulo, a gente vai falar muito sobre isso, mas o São Paulo demitiu o seu técnico, demitiu não demitindo, porque de certa forma o André Jardine seguirá no São Paulo, ele sai da função de técnico, mas tem as portas abertas para seguir como auxiliar ou em alguma outra função dentro da infraestrutura do São Paulo. O Wagner Mancini assume interinamente até abril, mais ou menos, porque é em abril que o Cuca deve ser liberado. Ele está fazendo um tratamento médico, teve um problema cardíaco que o afastou do futebol por um período, acertou o retorno ao futebol com o São Paulo, mas não se sabe exatamente quando. A projeção é abril, pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Então o São Paulo anuncia que troca o seu comando técnico, coloca o Mancini, que já estava no ambiente do São Paulo, pelo menos até abril. E pode criar o São Paulo, Felipe Assunção, conselheiro, ou melhor, ex-conselheiro do Inter, acabou saindo do conselho, mas vai voltar na próxima eleição para o Conselho Colorado. Já está aqui conosco, também aqui conosco o Ricardinho, que é atleta tricampeão paralímpico de futebol 5. E a gente vai falar muito sobre a história do Ricardinho, sobre tudo o que representa o esporte paralímpico na vida das pessoas, de que maneira o governo está apoiando ou não o esporte paralímpico e o esporte em geral. A gente vai falar muito com o Ricardinho sobre isso, que tem uma história de vida sensacional e uma carreira brilhante. É, sem dúvida, um dos principais jogadores com habilidade técnica na sua categoria. Não é à toa que recebeu a quantidade enorme de prêmios que já recebeu e joga aqui no Brasil, joga aqui em Canoas, inclusive. Ele vai nos contar sobre isso. Mas o São Paulo pode criar na sua infraestrutura o que o Grêmio acabou tendo em determinado momento. O Grêmio colocou o Marcelo Rospide como interino esperando o Autuori. Só que os resultados do interino, que era o Rospide à época, que ficou 2 meses mais ou menos no comando do Grêmio, foram melhores do que os do técnico que o Grêmio estava esperando. E o São Paulo repete isso, mas que bom para o Inter, Felipe, que está fora do caminho do Colorado na Libertadores. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ricardinho. Boa noite. Acho que é uma boa. Acho que para o Inter, todo o Colorado esperava que o São Paulo não classificasse, né? Torcendo para que o São Paulo não classificasse, até porque, por uma questão toda de potencial que tem o São Paulo, mesmo não estando bem, o São Paulo tem peças individuais que tem muito a acrescentar ou muito mais a dar daquilo que vem praticando como futebol. A questão do André Jardine é uma questão onde quem trabalha, o próprio executivo, o Raí, que é um profissional do futebol experiente, o presidente, vice-futebol, deveriam sentir bem o ambiente para fazer ou não uma aposta. E aí entra mais uma vez a questão do momento, da inspiração, daquele tapa-furo, como se diz, e o São Paulo já voltando a contratar um treinador, como se diz, cascudo, mais experiente, de acordo com o seu grupo de jogadores. E para o Inter eu acho que menos mal, né? O São Paulo é um grande time, com um treinador da pouquinho poderia ajustar no meio do caminho, e o Tajeres aí é um time que mostrou organizado, mas é um time que não tem tanto tambor, que não tem tanta representação assim, então teoricamente ficou bom pro Inter. Aí o Felipe Assunção, a gente vai debater mais sobre isso daqui a pouco, também com o Vladimir Chielli, conselheiro do Grêmio, que já está chegando. Ricardinho, como é que tu tá? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui e com o pessoal de casa. Ricardinho, me conta um pouco sobre a tua história. Todo mundo já ouviu falar, mas ouve especialmente naquele período mais próximo dos Jogos Paralímpicos, que é quando as emissoras de TV e de rádio acabam buscando mais esse tipo de história para contar, mas é uma história tão rica, é um exemplo tão bonito de superação. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador. Quem é o Ricardinho, para quem não acompanha o esporte paralímpico, para quem não está familiarizado com o esporte, Ricardinho?
Sim, com certeza. Na verdade, quando a gente está disputando uma grande competição, como foi a Paralimpíada no Brasil, sem dúvida a mídia fica mais próxima, repercute e tal. E as pessoas acabam vendo esse produto final, né, de uma carreira já, vamos dizer assim, consolidada, que graças a Deus hoje eu tenho. Mas o começo sempre é difícil. Então, eu nasci em Osório, que é no interior aqui do estado, no litoral. Morei lá até os 8 anos, eu perdi a visão com 8 anos, com descolamento de retina, fiz tratamentos que não tiveram resultado positivo. E assim, eu tinha um sonho quando eu enxergava de ser um jogador de futebol profissional. Mas quando eu perdi a visão, além de aquele baque de não enxergo mais, eu pensava, nunca mais vou jogar bola, porque eu não conhecia o esporte paralímpico, tampouco o futebol de 5. A mídia dava muito pouco espaço na época, então eu não fazia ideia. Aí eu descobri com 10 anos, comecei a treinar. Aos 15 anos fui para o primeiro clube em Porto Alegre. E assim foi muito rápido daí. Aos 16 eu cheguei na seleção brasileira. Com 17 eu já era titular, isso na seleção principal. Você tem 29 anos, né, Ricardo? Completei 30 agora, recentemente. Então, quando tu fala que com 15 anos passava por isso, era muito 2003, novo. 2004? É, 2004, com 15 anos. Foi muito rápido, na verdade, mas... E a infraestrutura que nós tínhamos no país de suporte pro esporte em geral era muito incipiente. Muito diferente, muito. Eu peguei uma fase que eu acompanhei um crescimento razoável, né? Quando eu comecei tinha bastante áreas assim de amadorismo ainda, e a coisa foi profissionalizando, principalmente em termos da seleção brasileira. De uns anos para cá a nossa estrutura realmente lá é muito boa, mas eu acredito que seja também por conta dos títulos que a gente ganhou, né? Com a seleção eu fiquei quase 11 anos, 10 anos e um pouco sem perder uma competição. A gente, todas competições que entramos, ficamos em primeiro lugar. Isso aí nos deu bastante notoriedade, um negócio que foi inédito. Eu desconheço outra equipe esporte coletivo que tenha ganho tanto assim em sequência, né? Eu tenho alguns números aqui do Ricardinho, a gente até pode colocar na tela uma imagem. É um pouquinho defasado porque é do final do ano passado, mas acredito que os números e as conquistas estão muito próximas do que de fato traduz hoje. O Ricardinho pode me corrigir se eu tiver algum equívoco aqui. É tricampeão paralímpico, tricampeão mundial, tricampeão parapan-americano, tricampeão da Copa América, tricampeão brasileiro, eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo, 5 vezes o melhor jogador do Brasil, é o capitão da seleção brasileira de futebol, futebol 5, tem 301 gols na carreira. Esse número já deve ter aumentado, Ricardo. Na verdade ficou porque a gente está voltando de férias agora, né, treinando para as competições, então ainda está nisso aí. Então são 301 gols na carreira do Ricardinho, tricampeão paralímpico e orgulho do Brasil, orgulho do Rio Grande do Sul, 112 gols pela seleção brasileira. E na camisa do Ricardinho o pessoal tá vendo ali o apoio das loterias Caixa, do Cabify, da Moinhos Fitness, do Sambo Sushi e da Belacqua, que é uma empresa, enfim, de um farmácia da de água, manipulação, suplemento alimentar, que a gente utiliza muito no esporte hoje em dia. E na camisa também do Ricardinho tem ali a menção ao Bolsa Atleta. Como é que está esse programa do governo? Eles estão dando suporte, estão dando apoio para vocês, Ricardinho? Olha, na verdade, infelizmente, agora na virada do ano, né, o ex-presidente Michel Temer tirou quase 50% dos recursos do Bolsa Atleta. Os atletas que foram mais atingidos foram aqueles atletas que fazem parte da base, né, atletas adolescentes e tal, e que é ali que tudo começa, né? Seriam, no caso, os futuros jogadores para representar o nosso país, e que agora, sem esse incentivo, a gente não sabe se vão conseguir chegar lá no final. Então isso é bem negativo, infelizmente, né? O que era para melhorar deu uma piorada. Já conosco também Vladimir Chieli, brilhante advogado que está representando o Grêmio nessa situação. Já desenroscou o entorno da arena, Chieli? Boa noite. Boa noite. Tá a caminho. Acho que tem boas perspectivas aí logo ali adiante. Mas realmente é um processo enroscado, né, que está sendo trabalhado aí pelo Grêmio,
direção, pelo conselho de administração, pelo jurídico do Grêmio já há bastante tempo e talvez haja um desfecho positivo em breve, pelo menos é o que se vislumbra aí a curto prazo. Tem reunião marcada já de novo desse assunto? Como é que está evoluindo essa situação? Não, tem as coisas que são públicas, inclusive a questão que está sendo discutida dos projetos que foram apresentados pela empresa Caragones, junto à Prefeitura Municipal, em julho do ano passado, e que já está com uma análise concluída pela Prefeitura Municipal, aprovando os projetos, porque existiu aí uma redução do escopo do projeto, né, já que havia lá no início, havia uma previsão do estádio, em torno de 20 torres residenciais, onde 9 estão construídas já, e todo um complexo comercial, um shopping, 4 torres de 17 andares comerciais e também 2 hotéis. E todo esse projeto, esse complexo comercial foi subtraído, foi excluído. Então, evidentemente que aquelas obras necessárias para dar conta dessa estrutura comercial, elas também foram reduzidas, a necessidade delas. A Prefeitura aprovou esses projetos todos e está agora em fase final de análise por conta de uma avaliação dos projetos, das aprovações por parte do Tribunal de Contas do Estado, que já foram feitas reuniões lá, inclusive, que também foram públicas, por isso que dá para falar a respeito, as reuniões do Grêmio com os técnicos da Prefeitura, com os técnicos do Tribunal, justamente para dirimir as dúvidas, apresentar documentos, que comprovem ali a perfeita adequação dos projetos novos, da alteração dos projetos, da redução do escopo, tendo em vista a redução de todo esse projeto que, na verdade, ele perdeu aí em torno de 60% a 70% do que era inicialmente lá em 2011, 2012. Então, evidentemente que as obras do seu entorno, elas também têm uma redução, porque o impacto acaba sendo menor. Então, isso é uma situação que está sendo agora travada junto ao Tribunal de Contas. Depois tem outra fase, que é o Ministério Público, e depois tem a fase de homologação judicial. Mas, mesmo assim, se tudo correr dentro da situação toda, que é todo um projeto de longo prazo, num curto espaço de tempo se conclui essa verdadeira negociação aí que está envolvendo muitas partes, por isso que a demora é até natural. A gente estava falando com o Ricardinho, ele falou dessa redução do Bolsa Atleta para jogadores da base e que afetou todos os esportes de uma maneira geral, e eu estava acompanhando aqui no nosso monitor auxiliar que daqui a pouco tem Fla-Flu, um Fla-Flu que vai ser marcado por muitas homenagens, certamente às vítimas do que aconteceu na última sexta-feira, que ali, claro que não é uma consequência da redução do Bolsa Atleta, até porque são entidades que têm aportes financeiros totalmente diferentes do esporte dito amador, que é um esporte que não é especificamente o futebol de campo, o futebol que nós chamamos de profissional. Até tem uma camisa especial do Vasco, que jogou ontem, ganhou ontem o seu jogo na semifinal, colocou ali o símbolo do Flamengo junto com a bandeira do Vasco, em frente juntos, fazendo um gesto de solidariedade. Mas tudo o que cerca essa situação da base chama a atenção, e aí a gente pensa, por que essas coisas só vêm à tona depois de uma tragédia como foi? No caso do Ricardinho, quando ele cita diminuir valor dos jogadores de base, dos jovens, são jovens que já eram qualificados como potenciais craques, como potenciais atletas para uma seleção de vôlei, para um esporte paralímpico, enfim, para o basquete, para inúmeros outros esportes que não recebem tanto aporte de dinheiro, especialmente da TV, mas mesmo nos que recebem aporte, em especial no futebol, nós temos casos como esse. E no Inter, agora tem um grupo de conselheiros do clube que entrou com uma manifestação pedindo para o Ministério Público investigar também a base do Inter. Por que isso, Felipe? Então, pegando o gancho do que tu estava ressaltando a nível do Flamengo, chegando até o Ministério Público do Inter, que foi que veio à tona ontem, eu acho, partindo disso, é uma questão cultural do Brasil, né? A gente não tem uma cultura de prevenção. Isso em todas as esferas da sociedade, no geral,
O Brasil é um país reativo, a gente espera a tragédia, reage um pouquinho e esquece. Exato, eu trato isso, para entrar no lado do Inter, é uma questão cultural do Brasil, né? Não tem essa questão da prevenção, do monitoramento, isso aí é histórico no país. E pegando o gancho aqui, que é o nosso debate, o futebol, pegando mais o lado do Inter, por exemplo, o caso do Ministério Público, é algo que também vai abrir um precedente para fiscalizar outros tipos de negociações no futebol, que a gente sabe, por exemplo, desde a Lei Pelé, que entrou a figura do empresário. E todo mundo conviveu sempre com isso e até certo ponto a legalização disso onde estava. Então, o Inter abriu o precedente para isso, espero que seja moralizado. Parabéns a um grupo de conselheiros e associados que já estão endossando essa questão. E aí, como tu ressaltaste no início do programa, nosso grupo saiu do conselho com uma representação por muitos anos de 15% no mínimo de representação no quadro social, mas aí houveram algumas questões de mudanças dentro do quadro social. A gente continua trabalhando e com certeza nesse ano, por interesse do associado, somos ente oficial do clube, os associados fazem parte, principalmente eles têm hoje 40% do faturamento do orçamento do clube mensal, anual. Então, vai abrir um precedente sim, tem que ser fiscalizado e com certeza, não é novidade, essa fiscalização vai pegar no mínimo nos últimos 10 anos as últimas gestões do Inter, porque todas elas andaram juntos. Então elas devem estar interligadas e para o bem do clube, que o Ministério Público consiga investigar, encontrar a moralidade para o associado, para o torcedor e para o bem do futebol. Então, por todos eles estarem estado juntos nesses últimos 15 anos, não vai aí ter muita novidade. E até para a atual gestão que está aí também trabalhando. O gancho dessa linha de ir para o Ministério Público, porque há poucos dias o REC fez menção, inclusive aqui no Cadeira Cativa, eu estou buscando aqui exatamente a data também, as informações, mas o Marcelo Tota, que trabalhava no Internacional com o Klemer, nas categorias de base, fez todo o trabalho com o Klemer, era preparador físico, ele no Twitter estava participando, interagindo de certa forma com o programa do REC na Rádio Grenal, falando sobre questões das categorias de base, de mudanças, e ele tuitou algumas frases que foram pensadas por estes conselheiros do Internacional que apresentaram elas no Ministério Público, para que o Ministério Público chame o Marcelo Tota para dar explicações. Algumas frases dele que nós citamos já aqui na semana passada no Cadeira Cativa e que eu reforço, até porque a audiência se renova para todo mundo ter conhecimento. Abre aspas. Fala aí daquele diretor da base que ganhou caminhonete e festa de casamento de empresário, que tem vários lá, fazendo menção à base do Inter. Trabalhei 11 anos no Inter e não tenho rabo preso com ninguém. Quero fazer a verdade vir à tona, mas tá difícil, viu? Por que será? Fecha aspas. Outra participação dele aí, uma participação que eu acho que ele errou o tom. Foi quando o REC pediu o telefone dele para convidar ele para participar do Cadeira Cativa, como vocês todos estão participando hoje. E ele respondeu, comigo não tem off nem meias verdades, como se o REC quisesse algum off dele. Vamos só trabalhar com a verdade, fica bem mais legal e saudável para quem gosta das coisas certas. Pelo que ele está falando aqui, eu acredito que ele fale com provas, porque ele cita casos concretos, tem que se apresentar ao Ministério Público mesmo, né, Kelly? Pois é. O Ministério Público já está revirando isso mesmo? Esse é o problema, sabe? Que eu até tive a oportunidade de conversar com vários membros do próprio Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público, ele está agindo no vácuo do Conselho do Internacional. Porque o Internacional, assim como o Grêmio, como os clubes do Brasil inteiro, são entidades privadas, que não tem dinheiro público ali. Eventualmente, se utiliza um dinheiro público, como é o caso da imunidade ou isenção fiscal, por conta da condição do clube, né? Constitucionalmente, são agremiações esportivas que têm a possibilidade de contar com imunidade fiscal, portanto, seria dinheiro público que não entra nos cofres públicos por conta dessa condição, como as entidades filantrópicas o são. Normalmente usam para base esse dinheiro. Mas acontece o seguinte, tanto base como o próprio clube como um todo é uma entidade privada que não visa lucro, mas ela faz transações no mercado, transações milionárias de atletas e tal, venda de passe e tal.
e que não tem uma fiscalização, pelo menos legalmente estabelecida, por conta dos poderes públicos, dos órgãos de controle. Porque é uma entidade privada, justamente em relação a isso. Então, nós temos que louvar, claro, a inserção do Ministério Público. Eu já tive a oportunidade de até parabenizar os integrantes do Ministério Público, lá o doutor Fabiano, o Marcelo, o doutor Facioli, em relação a essa inserção nesse contexto para buscar moralização no futebol. Mas veja bem, nós temos que ter cuidados para não extravasar os limites da situação, porque daqui a pouco as entidades associativas como clubes, daqui a pouco terão fiscalização também desses órgãos de controle. Daqui a pouco nós estamos judicializando o futebol. Daqui a pouco nós não vamos estar mais discutindo na justiça desportiva, vamos discutir na justiça comum. Tem que ter alguns cuidados. O que tem que funcionar, e infelizmente em alguns clubes não funciona, é o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, que tem essa atribuição de poder tratar as coisas do clube com seriedade. Na medida em que falta essa seriedade, nós criamos um problema para o próprio clube. É que tem gente que vai lá só para aplaudir. Para o próprio clube, é uma necessidade. E outro problema crônico, que eu também enfrentei isso, quando falei do negócio Arena, lá em 2009, escrevi sobre isso. Outra questão interna é que quem eventualmente se manifesta contrário ou criticamente em relação a um ou outro ponto, é torpedeado permanentemente como se fosse um corneteiro, como se fosse, no caso dos gremistas colorados e vice-versa, quando na verdade nós temos que saber diferenciar o que é a corneta, o que é um trabalho meramente de oposição, daquilo que busca efetivamente preservar os interesses do clube. Esse é o papel do Conselho Deliberativo, preservar o interesse do clube, não importa quem seja a direção. Então, isso, por exemplo, o Grêmio hoje tem uma direção, não vou entrar em detalhes das passadas, mas eu estou falando dessa direção, que tem na transparência, que também é um fenômeno novo, a transparência, né? Nós temos aí a lei da transparência que tem 4, 5 anos só, em nível federal, em relação ao poder público. É um fenômeno novo. O futebol novo. era economia interna. Né? Mas veja assim, apesar de toda essa nhaca, de toda essa encrenca, de toda essa discussão, o futebol é uma coisa que funciona. O futebol produz o seu próprio sustento. O futebol não busca no erário, no dinheiro público, como aconteceu agora recentemente no Petrolão, não busca dinheiro público para poder bancar a sua atividade. Às vezes o Flamengo ganha um patrocínio da Petrobras. Mas é patrocínio, tem o assim. retorno. Então é um contrato normal, não existe aí uma situação de eu te dar um dinheiro por baixo do poder público em relação a isso. Então o futebol não utiliza dinheiro público, produz o seu próprio dinheiro. Claro que, veja bem, se no poder público, com órgãos de controle, com fiscalização, com uma legislação dura, existe desvios, existe falcatrua, imagina numa atividade privada em que se o conselho ou o conselho fiscal ele não é ativo, participante e não fica com medo da corneta ou coisa parecida, mas faz a crítica correta, aí, se não tem controle, o descalabro é monumental, como nós estamos vivendo agora nesse período de 2016 do Internacional. Então, tudo tem que ser medido, né? As coisas têm que ser ponderadas para que a gente tenha, então, sem perder o controle, que o controle é do clube, o clube tem que se fiscalizar e tem órgãos para isso, porque daqui a pouco nós vamos efetivamente judicializar absolutamente todas as atividades, sejam elas privadas ou públicas, que é o que está acontecendo. Então é um risco que nós não podemos correr. Eu acho que nessa linha, Vladimir, se tu pegares lá em 2000, 2001, que o Grêmio teve o caso ISL, a gente vive muito a onda do momento, como se diz, né? E a gente vive um momento agora de moralização, de transparência. O país mesmo demonstrou nas urnas, nas suas devidas proporções, não levando para o lado partidário ou levantando a bandeira de A ou B, buscou isso, vem buscando isso, a população vem buscando isso. E o Inter entrou nessa atmosfera por essas circunstâncias. Internamente o clube, com o seu conselho deliberativo, com o seu conselho fiscal, deveria agir da melhor forma em prol do clube. Mas como existe há muitos anos um monopólio de poder, onde o problema não está nas pessoas, o problema está no estatuto. E isso para a gente fazer com que o associado entenda ou tenha um interesse maior, é uma questão também cultural hoje do país. Mas, justificando essa questão, lá atrás
em outro momento, aí, o caso ISL poderia se tomar essa proporção. Mas como se perdeu o controle e o Ministério Público agora, e claro, o Ministério Público tem total competência de encontrar os dispositivos para não ultrapassar limites, né? Eles têm essa competência. Então cabe agora o quadro social do clube, a torcida no geral, os dirigentes que estão lá representando, cabe sim uma fiscalização agora mais profunda e que se tenha que se punir sim. Aí abre um precedente, escutei muito das coletivas do Ministério Público, que se abre um precedente também pro futebol. Aí temos que avaliar o devido cuidado, porque essas transações do futebol, elas se cruzam, porque muitas vezes o mesmo empresário fez negociação com o clube A, B, C, então aí a gente não sabe que proporção vai tomar. Mas aqui fazendo a representação colorada, o papel de um ex-conselheiro e de associado do clube, que faz parte do quadro social do clube, tem lá sua importância, a gente tem que ir fundo sim e espera que se tenha a moralização, porque o Inter precisa disso. Mas aí esse é o papel do conselho. Esse é o papel da comissão de fiscalização permanente do clube. Esse é o papel que tem que ser feito. Porque aí é uma autorregulamentação que o clube faz, é uma autofiscalização que o clube tem que ter. Mas o clube conseguiria identificar esses desvios? Mas claro, absolutamente. Porque o dinheiro batia na conta do empresário e voltava. Porque o que acontece? Mas isso é o que acontece no setor público também. Mas é que o Conselho Fiscal não tem como quebrar sigilo bancário? O sigilo bancário não, né, Maurício? Mas os fluxos que o Inter encontrou no primeiro momento, isso aí a gente sabe, historicamente, as práticas administrativas ultrapassadas, a falta de controle... As notas sequenciais, exatamente, parte de dinheiro, disso. Okay. Mas tem boa parte desse escândalo que não tinha como descobrir. Sim, mas veja bem, são as mesmas dificuldades que o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal tem, é a mesma dificuldade no setor privado, é a mesma dificuldade que no setor público os órgãos de controle e fiscalização do poder público têm. Se, por exemplo, faz um contrato supostamente superfaturado de uma Petrobras com uma empresa de grande porte, em que os valores envolvidos são enormes, o que significa 4, 5% a mais ou a menos nessa relação? Praticamente nada. Né? Tu faz um contrato de R$1 bilhão, 4, 5% dá o quê? 50 milhões. 50 milhões tu distribui para gerações da tua família. Né? Quer dizer, então as propinas, elas acontecem em todos os lugares, e não é só no Brasil, nos países desenvolvidos também. Né? Tanto que tem escândalos aí norte-americanos, aí, agora coisas envolvendo aí a estrutura, né, próxima do presidente dos Estados Unidos agora. A gente sabe que acontece isso em todo lugar. E a dificuldade de investigação é a mesma, seja no privado, seja no público. Não é porque é público, não é porque o Ministério Público, claro, ele tem uma expertise muito maior de investigação, assim como a Polícia Civil, a Polícia Federal e assim por diante. Mas acontece em todos os lugares. O que tem que se fazer é ter algum tipo de controle maior, de mecanismo sobre os gastos que tem a direção. E eles têm que se tornar públicos no âmbito do Conselho. Eles têm que ser debatidos no âmbito do Conselho. E a Comissão e o Conselho Fiscal está ali exatamente para isso, para fazer uma avaliação preliminar, preparatória da aprovação trimestral que se faz o Conselho, das contas da gestão. Então não basta ser apenas um carimbador, um homologador, né, que ao longo dos anos aconteceu isso. Tem que questionar aonde que foi tantos milhões. Me parece que eu não entrei a fundo, evidentemente, até porque é um problema colorado. Mas me parece ali, pelo que a gente vê, teve 9 milhões de notas frias, de serviços não feitos. E aí o clube busca o ressarcimento. Para ele buscar o ressarcimento, mediante, se tu só trabalhar a economia interna, tu não vai ter o ressarcimento. Então o clube vai na esfera maior para que busque o ressarcimento. Agora, isso aí é uma questão cultural nossa. Eu bato na questão cultural que o quê? O Inter só achou esse devaneio através, né, de uma consultoria externa, enfim, porque por muitos e muitos anos, não sei como funciona no Grêmio, as auditorias eram internas. E no momento que se quis buscar os números e a transparência, se buscou uma auditoria, né, uma consultoria externa. Não, também se faz o trabalho. E também só se fez a auditoria porque caiu, né? Vamos deixar bem claro, o Inter só foi a fundo no seu problema porque caiu. Se não caísse, não ia dar em nada. Mário Sérgio Martins, que era presidente do Conselho Deliberativo, até disse, olha, não, nós começamos a investigar isso antes de cair, foi no meio de 2016, mas fato que aí não gera... Viria público. Não viria público nunca. O fato que gera a denúncia depois do Ministério Público é reprovar as contas, e elas foram reprovadas porque caiu. Não, e outra questão, até para encerrar um pouco o torcedor até não gosta muito, é uma questão chata, mas é uma questão importante
e que é o reflexo do produto final, que é o futebol. E aí o torcedor muitas vezes não entende por que não vem resultado, é por diversas circunstâncias que inicia nesse processo. Mas eu acho... E para concluir isso aí, essa questão do Inter é uma questão maior. A administração, a direção, por que o Conselho Fiscal, o órgão fiscalizador, não conseguiu enxergar coisas banais? São coisas banais a questão da transparência ali na administração interna, como se diz, prestação de contas, notas sequenciais, os fluxos administrativos indevidos. Isso é conivente, sim. Isso é uma conspiração política que já vem, como se diz, uma anestesia política que já vem há muitos anos no Inter. Ela predomina, por exemplo, a maior prova disso é que o Inter é governado pelo mesmo grupo político de 2002 até 2019. Então, é difícil isso. Então, esperamos que a gente vá mais a fundo nisso e isso certamente vai respingar numa turma que comanda por muito tempo e para o bem do clube deve-se se mudar, deve-se ter uma oxigenação nisso. Pois é, mas eu acho que esse tempo e o torcedor tem que também ajudar a entender isso, porque para ele é bom. Claro que não é nada satisfatório, positivo, prazeroso ver o nome do seu clube nos jornais, né, que não sejam nas páginas esportivas, né? Ver o nome do seu clube investigado, ver o nome do seu clube com todos esses problemas, assim como a CBF, assim como, né, outras federações. Não é positivo isso, por um lado, porque expõe o nome do clube a uma situação, né, muitas vezes vexatória. Por outro lado, é positivo porque o torcedor também tem conhecimento do que acontece no clube. Mas a pressão não é do torcedor. A pressão não é do torcedor porque o torcedor gosta de ter informações. A pressão é interna, é dos grupos, são dos grupos, né, que não querem que aquelas questões sejam expostas e usam esse argumento, o argumento de não expor o clube a nada. Mas nesse momento que nós vivemos agora, e provavelmente não haverá volta, não haverá retorno, nós temos um processo de abertura, de transparência total, inclusive em relação ao próprio futebol. Porque eu pergunto o seguinte, o que tem de mais público do que um clube de futebol? Embora, que nem eu costumo dizer, é uma entidade pública não estatal. Ela só não pertence ao Estado, o CNPJ dela não é público. Mas o que tem de mais público do que a dupla Grenal? Do que os clubes de futebol? Que muitas vezes só predominam no Estado, predominam no mínimo na cidade. Os presidentes dos clubes e os vice-presidentes de futebol dão mais entrevistas que o governador Eduardo Leite. Mas é público por quê? Porque envolve toda a estrutura, envolve o dinheiro que, embora seja privado, ele vem da população, vem dos torcedores, vem dos sócios e assim por diante, e que mantém essa estrutura. E ele tem um reflexo absolutamente que transcende os limites da cidade, do estado, vai para o mundo. O Grêmio, por exemplo, é no mundo inteiro. Não sei o Colorado, né? Mas o Grêmio, sim. Então, deu uma provocadinha e o Felipe Assunção ficou quieto, né? Não, já conheço o teor provocador. Belaor Veríssimo. Não dá para perder nessas oportunidades, não dá. Belaor Veríssimo mandou mensagem que está assistindo no Facebook. Grande, Belaor, vou com calma hoje, tá? Só porque tu não tem como te defender. Olha aqui, ó, deixa eu aproveitar que o Ricardinho está aqui, atleta tricampeão paralímpico de futebol 5. E aí eu quero perguntar para vocês, o Felipe, ex-conselheiro do Inter, o Vladimir Chieli, conselheiro do Grêmio, muito próximo do presidente Romildo. Os clubes de futebol trabalham majoritariamente com o futebol masculino. Agora, por uma determinação da Conmebol e da CBF, passam a dar espaço também para o futebol feminino. Não existe uma demanda ou uma possibilidade de daqui a pouco os clubes atuarem também com o futebol de salão, o futsal, com o futebol 5, que é um esporte paralímpico. Por que os clubes não investem nessas áreas? E aí o Ricardinho citou lá no início do programa, Ricardinho, que quando você teve o problema de descolamento da retina, que não conhecia o futebol 5, você disse que a mídia não dá espaço para o futebol 5. Não dá espaço porque não gera dinheiro ou não gera dinheiro porque não tem espaço? É difícil de definir o que vem primeiro, né? As duas coisas. Porque o patrocínio e a mídia meio que um depende do outro, né? O patrocinador, ele quer vincular o seu nome a um clube, a um esporte que está em evidência, senão não é interessante. E a mídia, muitas vezes, a gente sabe como funciona. Se o patrocínio, por exemplo, chega em determinado time, investe, a equipe se estrutura, começa a ganhar título,
daqui a pouco, foi lá campeão brasileiro. Isso é um bom motivo para um programa de TV, um programa de rádio aceitar uma pauta para uma entrevista sobre aquela equipe que foi campeã. Então os resultados também fazem com que portas se abram, né? Uma coisa puxa a outra. Ricardinho, com que camisa você sonhava em atuar? Porque você disse que você tem desde pequeno o sonho de ser jogador de futebol. Com a camisa do Inter ou do Grêmio? Eu sou colorado, sempre. Tudo bem, Faz parte do maior número da população gaúcha, percentual. Somos a maioria, né? Somos a maioria. A maioria, sim, a gente reconhece que a maioria ali no Padre Cacique, sim. A maioria ali daquela região é toda colorada. Olha, aqui no programa tá 2-1 contra ti e um isento, que é. Né? É isento, tá. Isento é de imposto de renda, não é? Também não sou é isento de imposto de renda, porque o salário, como fazer o Chico Anísio, salário, ó. Maurício, entrando nessa seara, estava conversando sobre a questão do esporte paralímpico. A gente não poderia esquecer que os nossos clubes são de origem, são clubes sociais, né? Tanto a dupla Grenal, enfim, os clubes de futebol no Brasil, origem social. O Inter mesmo, o Ricardinho, teve futebol de salão, o Grêmio também como grande tradição. Eu acho que isso, pegando a pergunta do Maurício, passa muito mais pela gestão, pelas diretorias que estão ali, no formato de negócio, no formato de como fazer o desenho do clube social, porque existe lá o futebol feminino hoje, existiu o futebol de salão, existiu a bocha. O nível de importância que se dá, eu acho que vem da origem das diretorias. E a questão dos patrocínios e de buscar o fortalecimento e poder também subsidiar, eu acho que nada maior que o marketing existente hoje no nosso mercado de comercialização, que tudo hoje é marketing. E o futebol brasileiro... Falando em marketing, o Inter já tem vice de marketing? Não, o Inter eu acho que está com o executivo, né? O vice foi retirado. Então eu acho que dá para explorar muito. E hoje o mercado do futebol é um mercado fora da curva da economia brasileira. Então, ele sendo bem profissionalizado, tem como explorar sim e tem como dar uma fatia ou explorar dessa fatia de faturamento outros esportes. Então, acho que isso é viável pelo tamanho da economia do futebol nacional, claro. Não é muito fácil, muito fácil dizer de fora que poderia se instituir, mas aberto está, culturalmente, a origem dos nossos clubes é social. Por que não quer? Porque é tudo uma questão de mercado, não tem como fugir disso, né? É mercado. Pode ver, por exemplo... Se a Conmebol decidir que é obrigatória, aí vai ter. Sim, mas vai ter dentro do mercado restrito, que é, por exemplo, o futebol feminino, né? Ele tem, por exemplo, um mercado muito grande nos Estados Unidos, em relação, inclusive são campeãs mundiais com frequência, mas na terra do futebol, o mercado do futebol feminino é extremamente reduzido, né? E ele seria, na verdade, uma complementação, se fosse ele é reduzido ou mal explorado? Não, reduzido mesmo. Essa é a questão. Para tu poder viabilizar o futebol feminino da forma como hoje é o futebol masculino, não tem como alcançar isso, porque é uma questão de prioridades, é uma questão de foco. Os clubes, por exemplo, o Cruzeiro, e eu acredito que é mais que o Flamengo, que detém outras categorias de esportes, mas muito pontuais, como o Cruzeiro. Vôlei, o Cruzeiro tem o vôlei, né? O Flamengo tem basquete. O Vasco também o Vasco tem alguma coisinha ali de... E só. O Corinthians tem até natação. Sim, mas tu pode ver que são coisas muito pontuais, específicas. Não é um projeto de desenvolvimento de clube, por exemplo. Por quê? Porque o foco principal é o futebol e o futebol masculino. E aí os clubes acabam perdendo esse foco na medida em que ampliam demasiadamente. Então, são questões basicamente de mercado. Tem a Liga Nacional de Vôlei, que é um mercado grande ainda. Então, expõe bastante o Cruzeiro. Mas é o único clube? Qual é outro clube que explora, clube de futebol que explora o vôlei? Mas, Vladimir, eu queria entrar nesse debate, acho que é um debate bom. Eu acho que eu bato na questão cultural, eu acho que os clubes têm muito potencial. Por que não o futebol feminino? Ele está sendo instituído mais por um envolvimento da lei e não dos clubes em inserir ele. Mas por que não? Por exemplo, vamos pegar o Banrisul, que é um patrocinador master da dupla Grenal. Ele tem lá um público-alvo feminino dentro do quadro social tanto do Inter e do Grêmio. Aliás, o quadro social do Inter é o maior do Brasil, feminino. Então, se tem lá um público específico a ser explorado, existem dispositivos, por que não os fornecedores de materiais da Boquinho não poder explorar um futebol de salão especificamente? Será que ele não tem interesse no público colorado e gremista do futebol de salão?
do basquete, claro, tu não vai conseguir ter todos ali emergentes, todos de uma forma unânime, bem estruturados. Mas existe dispositivo, sim. O que eu vejo é que os nossos quadros, hoje, o futebol é tratado ainda muito de forma amadorista. Tanto é que a gente tem aí os diretores políticos comandando o nosso futebol no geral no Brasil, exceto o Palmeiras hoje, que está todo profissionalizado, o futebol. Eu acho que há dispositivo, sim. A gente tem, historicamente, diretores políticos de marketing que são médicos, são professores, e tu não dá o aval por profissional que tu paga, o executivo de marketing. Vou falar propriamente do futebol do Inter, que é o produto final, tanto do Inter do Grêmio. Tu não vê o executivo de futebol do Inter da entrevista. Isso que o Rodrigo Caetano é um executivo de futebol com estofo, com espaço. Tu não vê ele falar sobre o futebol do Inter. E ele é pago para fazer, construir, junto com a diretoria de futebol, o futebol. E ele não fala, não faz a devida representação. Então, acho que há dispositivos, acho que é uma questão cultural e os clubes ainda são governados pelo amadorismo, pelo romantismo, e a gente ainda não se preparou. Mas permite-me discordar de ti em relação a isso. Em 2014, quando o presidente Koff escolheu o presidente Romildo para ser o presidente, que ali foi uma sacada de mestre do Koff, né? Ele tinha 10 também. E o presidente Romildo se elege justamente por conta do apoio do presidente Koff. Eu fiz aquela coluna da 0 Hora sobre a profissionalização do futebol, falando do presidente Romildo, porque a profissionalização do futebol, e está escrito lá, e está um texto atualizado, se nós publicar hoje, ele fica atualizado. A profissionalização do futebol, ela não é sinônimo de contratação de profissionais e pagamento de profissionais. Ela é sinônimo, e o presidente Romildo conseguiu na prática demonstrar isso, é sinônimo de medidas de absoluto gerenciamento, de controle orçamentário, né, de seriedade na administração, porque quando se coloca, por exemplo, um prefeito municipal que tem uma visão administrativa de gerenciamento global, mas de absoluto controle sobre a gestão, sobre os recursos financeiros, sobre o orçamento, para dentro de uma entidade privada, e uma entidade privada tão volátil como é o futebol, né? Eu coloquei lá, o Grêmio está não elegendo um presidente, o Grêmio está elegendo um prefeito, e realmente a atuação do presidente Romildo, justamente como um leigo, como um cara que veio de fora, que não tinha a profissionalização do futebol, nem nas suas atividades diárias, traz para dentro da administração do Grêmio a gestão que ele tinha em relação ao poder público, os controles que ele tinha, a forma de organização que um município ou o Estado, enfim, a União, tem que ter do ponto de vista gerencial. Ele leva para dentro isso e contrata um CEO. Nós temos hoje também um CEO, o Amodeu, o CEO, contratou o Zanck na época por análise de currículo. Veja bem, foi uma coisa impressionante. Não foi por apadrinhamento, analisou o currículo. Então, esta é a forma de gestão. Tomar medidas adequadas, corretas e que preservem o interesse do clube. Aí nós temos uma profissionalização. Se quem vai executar é pago ou não, né? Por exemplo, quem trabalha para o Grêmio e trabalha gratuitamente, se executa aquela diretriz, como o Grêmio, por exemplo, tem toda segunda-feira, às 5 da tarde, reunião do Conselho de Administração, que vara muitas vezes à noite, porque se discute todas as questões do Grêmio ali, né? E depois, trimestralmente, tem as discussões e apresentação dos resultados no Conselho Deliberativo. Mas se esse procedimento, ele organiza a estrutura de gestão do clube, nós não precisamos, essencialmente, dizer que está profissionalizado por conta de profissionais contratados e pagos, mas sim das medidas e dos procedimentos e das rotinas que o Grêmio, por exemplo, tem e que os outros clubes podem ter. O Palmeiras pode ter essa rotina, mas também ali o Palmeiras tem muito profissional contratado. Então, ele tem uma rotina de empresa. Só que o futebol não é só uma empresa, o futebol mexe com paixão, mexe com uma série de outras coisas que até, às vezes eu brinco, o futebol nos infantiliza, o futebol nos leva aos 7, 8 anos de idade, o futebol faz a gente dizer coisas num estádio de futebol que a gente não diria nem sozinho, trancado no banheiro. Então, o futebol nos torna infantis, nos torna joviais, nos torna aquele sujeito extrovertido e que às vezes põe para fora mais do que devia.
né? Então, isso é que tem que ser levado em conta. E isso a gente não consegue programar. A gente não consegue estabelecer dentro de uma estrutura rígida de administração. Ela tem que ser flexível. E ela tem que, Mas ela não precisa ser amadora. Não, mas aí Flexível, tá. mas não o amadorismo não está nas pessoas. O amadorismo está nas ações. Sim. Né? Se eu tenho um profissional que toma atitudes amadoras, que toma atitudes que são contrárias aos interesses ou que são completamente fora de contexto, nós temos aí um amador. Mesmo sendo pago, mesmo tendo credenciais, mesmo tendo currículo para atuar naquela área. Então, as medidas, o gerenciamento, a forma de condução é que é a profissional. Porque aí ela é uma forma que tem organização. O Grêmio trabalha com planejamento, que é uma palavra que só quem usava até há pouco tempo atrás era o Pofechô. E mais ninguém. Tem que ter projeto. Projeto, era planejamento. E agora não, o planejamento mostra que o clube organizado, ou qualquer instituição, entidade organizada e planejada, ela consegue dar conta, né, dos seus afazeres e ainda projetar aquilo em que ela quer chegar. Qual é o objetivo, qual é o futuro? Né? Eu tenho um objetivo e um futuro, Vladimir Kennedy. Aí tu vai conseguir. Eu quero ser teu vizinho lá na praia Lagoa Cortada, que eu sei que tu já tá com teu terreno lá, porque tu tá com muito. Confira mais. Tá bom. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Aí na tela o número do João Laíre para você reservar o seu lote. Conhecer a Praia Lagoa Cortada é um belo empreendimento no Balneário Gaivota para você investir. Kelly, quer deixar esse assunto que a gente estava falando aqui durante a Lagoa Cortada de manchete para depois do intervalo? Não, só para a gente também, começamos 2009 com títulos, né? 19. Os dois clubes, a dupla Grenal com 2019. títulos. 19? 2009 não, 2009 ele foi. já mudou o discurso. Esse aí passou. O Maurício, primeiro, ele disse que eram 2 títulos, nós tentamos decifrar os 2 títulos. Mas é 2 títulos. Então depois do intervalo o Kelly vai falar sobre esses 2 títulos, nós já voltamos. Um assunto que a gente vai trazer pro ar, só que é tanta coisa para falar que a gente vai ter que seguir o programa depois conversando lá na La Tarantela Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores no rodízio, tem também lasanha, canelone e batata frita. As terças-feiras tem valor promocional, mas hoje o Kelly que vai pagar, ele tá com muito, então pode ser o valor normal, que também é muito bem atrativo. Empréstimo vale? Então eu tô com muito empréstimo. Não, mas do empréstimo o banco já te deu e tu tá com muito. Otto Niemeyer, 1465, reservas e teleentrega é o 30 24 44 41, latarantela, com 2 Ls.com.br. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S, o telefone 3375-3800. Não importa a sua carga, na Ford Conrad Caminhões
você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu melhor negócio e ande de caminhão novo já no início desse ano. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos, telefone 3034 4000. Respeite os limites de velocidade. Eu tenho certeza que é com um cargo da Conrad Caminhões que o Léo da Frigigold manda buscar o container. Porque vem de container as panelas que não usam óleo, que a gente vai falar na sequência. Agora, para você que está em casa, você colorado, assim como o Ricardinho, como o Felipe Assunção, passa lá na loja Intershop da Rodoviária para comprar produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você que está em casa sabia que uma película de má qualidade e má claridade ótica faz com que você force a vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram as suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar problemas graves na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende a instalação pelo 3021 2323 ou WhatsApp 996833199. Insufilme. A sede é na Hoffman 519, atendimento de segunda a sexta-feira. Kieli, e as suas taças que você estava falando antes do intervalo? Não, é que já começamos a competição de taças, né, no ano. O Grêmio já tem o primeiro título, né, que é a Recopa, né? Já conquistamos com o passeio aquele de 6-0. E o Internacional, então, já comparativamente tem a Apple Cup, né, que, digamos assim, comparativamente, né, é preciso aí fazer uma boa quantidade de maçãs para poder compensar uma Recopa. Então já temos duas taças. Foi meio que o regulamento da Copa do Brasil, né? O empate fora de casa deu a Apple Cup. O Grêmio tocou 6-0, levou a Recopa. A Apple Cup, né, com um simples empate, vocês levaram aí Mas tem que aproveitar, porque talvez, né, não tenha mais taças. Aliás, já que o Kieli citou esse 6-0 que o Grêmio meteu na Avenida, time reserva. Eu vou fazer o seguinte. Sim, por isso que foi um passeio. Eu vou tomar a medida que os meus colegas deveriam ter tomado hoje nos seus programas de rádio, especialmente, e não fizeram. Maninho, desculpa a imprensa. Deram um pau no técnico do Avenida porque colocou os reservas contra o Grêmio, preservando para enfrentar o Guarani, e ele foi lá e ganhou do Guarani. Tu não vai me dar direito de resposta? Para mim, hein? Mas consegue? Hein? Primeiro, mas fiquem à vontade. Como é legal ver o reconhecimento, né? Da Recopa. Qual a Recopa Sul-Americana ou a Recopa Gaúcha? É que nós temos as duas. Primeiro, não, agora vou deixar. Primeiro, o legal é o reconhecimento, né? Reconhecer um título que eles zoavam o Argel, um título que nós somos bicampeão da Recopa Gaúcha. Mas os colorados também zoavam o Argel. E uma outra questão, né, Maurício? E uma outra questão, a Recopa Sul-Americana também era uma espécie de um gauchão da Sul-Americana. E o ano passado contou como título, como o próprio gauchão. Eu só queria responder. Como o próprio gauchão que a gente dá de goleada nas últimas décadas, dá para entregar gauchões para você, porque vocês ficaram 15 anos sem ganhar nada. Então, como o Kieli diz, como é bom flautear Colorado. Eu acho que ele tem mais é que flautear, porque ele ficou morto por 15 anos, então ele tem que ter um pouquinho nós estávamos de recesso. Tem que ter um pouquinho de alegria. Nós ganhamos tanto na década de 90 e no começo dos anos 2000 que tivemos um recesso, umas férias de títulos, né? E agora voltamos normalmente àquela situação. Mas então 15 anos não dava a contar, porque teve gauchão nesses 15 anos. Não, mas não contavam, né? Eles não reconheciam o gauchão. Mas ainda, eu só contabilizei porque agora eu eles tenho que concordar, concordo com ele, mas as taças da Recopa, do gauchão, elas ficam na parte de trás. Na frente tem todas as Libertadores, do Mundial, do Brasil, das Copas do Brasil. E vice-versa. Mas aí comparativamente, são em número bem diferente. E vice-versa. E outra, né? A Célia e Grêmio, se depender das avaliações dele, o ano passado já não ganharam nada, se depender do reconhecimento deles. E esse ano, e por incrível que pareça, pegaram o Inter da segunda divisão, tiveram 5 Grenais, não amassaram o Inter. Engraçado, né? Então ele estava falando, comemorando 5 e Grenal. O placar Grenal, né? 5, né?
Tivemos 5 Grenais. E tivemos 5-0. É o placar Grenal. Então 5 é o nosso número. Mas aquele 3-0 na Arena foi complicado para os colorados. Pô, o Maurício está isento hoje aqui, hein? Pô, mas eu tenho que dar uma de advogado do diabo aqui. Não, nem advogado. Ele tem que só retratar a verdade, o que acontece. Ricardinho, ajuda o Felipe aí que ele tá se perdendo. Mas o incrível Grêmio... Peraí, Maurício, só um pouquinho. Tu tá pegando um Mas meteu 3 com o gol do Jael, rapaz. Mas tu tá pegando... Mas o Jael é da filosofia, da trajetória do Grêmio. Esses jogadores que saem do além, assim, viram expoentes. Isso nós não estamos acostumados. Nós temos um celeiro de as de ídolos, né? Eu sabia desculpa te interromper, eu sabia como eu falei do gol do Jael. Já entrou mensagem aqui, daqui a pouco eu vou ler. O João Disteio me dando pau. Ele dá pau todo dia no gremista, vai dar em mim. Engraçado que tu pegou os 3-0 do Gauchão, mas tu não avaliou o grande Grêmio, acabou atrás do time da Série B no Campeonato Brasileiro. É verdade. Não ganhando o Grenal. Não ganhando dos 2 Grenais, aliás. Perdeu o último ao natural no Beira-Rio. Então, nada de extraordinário. Tem razão. E por isso que o nosso presidente já montou praticamente 2 times de primeira linha, de primeira grandeza. Porque nós chegamos ao final do ano passado com tantas competições, foram 4 competições e todas praticamente mata-mata. Nós chegamos no final com o time desgastadíssimo, com lesões, por exemplo, no jogo contra o River, que nós fomos vergonhosamente roubados. No jogo contra o River não tínhamos Everton e não tínhamos o Everton entrou no segundo tempo. Sim, mas entrou e perdeu aquele gol porque vinha de lesão, estava machucado. Tanto que nessa última partida que ele fez praticamente o mesmo lance, ele fez um gol de placa, né? Então, nós terminamos as competições do ano passado esgualepados, por conta justamente do desgaste dos jogadores, que agora o presidente Romildo corrige ao trazer jogadores de primeira grandeza que vão ficar disputando, inclusive, qual é a competição que vão jogar, ou um ou outro. Nisso vai dar condições de nós podermos chegar até dezembro com uma condição atlética a ponto de disputar os títulos, as últimas partidas. Eu só gostaria de te lembrar de toda essa tua análise que nos Grenais vocês estavam bem completinhos, com bastante saúde. Mas todos desgastados. E outra coisa, né? Os Grenais que foram disputados dentro de uma competição de pontos corridos, em que o Internacional disputava apenas essa competição, se preparava durante 15, 20 dias, e o Grêmio tinha que se preparar de um dia para o outro. Sair de uma competição de Libertadores e já entrar no Grenal, ou não somente o Grenal, entrava na competição dos demais jogos do Brasileiro, que é por pontos corridos. Então não havia aquela necessidade de poder exigir do time que fosse disputar praticamente um mata-mata. Não vou eu que vou rebater a sua tese de que o Grêmio estava completo todos os Grenais. É o Bruno Soares, nosso produtor, dizendo que o Everton, o Maicon e o Jael não jogaram no Grenal. Mas não por poupar jogadores, é isso que eu quero dizer. Não é uma questão estratégica do clube de poupar jogadores para esvaziar o campeonato ou priorizar A ou B. Não jogou porque não tinha disponibilidade, aliás. Um time que teve uma sequência de títulos aí meteóricas, 2 anos, e já vai passar por isso aí, deveria ter um elenco mais polposo e fazer frente. Por isso, nós amassamos eles com 15 anos com 3, 4 times. Nós já estamos com o time, com 2 times praticamente, né? A vinda do Tardelli aí mostra, junto com o Viseu, né? Mas todo aquele elenco de seleção... o André, eu sempre brinco, o André é meia, não é centroavante. Meia? Meia. Ele toca bem a bola, é um cara bem articulado, só que lá na frente é meio complicado. Mas nós temos aí a questão do Luan, do Everton, e todo aquele meio de campo agora em pleno vigor, né, com a recontratação, na verdade já era do Grêmio, do Michel, que voltou à plena forma física e fez a melhor dupla, né? Só foi superado talvez ali com Arthur e Maicon, né? Mas fez a melhor dupla de volantes que o Grêmio já teve, né? Maicon e Michel. Está recuperado, o Michel também. Eu acho que foi Michel e Arthur a melhor dupla. Sim, mas olha, é que no contexto, a dupla Michel e Maicon e Arthur foi por pouco tempo, uma dupla muito boa. E o Arthur não estava tudo isso quando estava jogando. Mas o Michel está... Ele tinha que marcar pelo Maicon?
porque agora o Michel segura as pontas e é um bom jogador tecnicamente e libera mais o Maicon. O Maicon voltou a criar nesse último jogo aí, foi fantástico. Ricardinho, tu quer acrescentar alguma coisa aí nessas cornetas pra lá, pra cá? Tá preocupado com esse cano de time que o Grêmio tá preocupado com duas equipes. Acho que seriamente o Grêmio pode ganhar o Mundial esse ano. Que bateu na trave, né, contra o Real. Isso é um Colorado consciente que sabe me deu bastante medo. Mas o segredo pra mim no futebol é jogadores bons, banco, isso conta. Mas o time, quando ele se encaixa, aí, digamos, o Jael, que eu escuto até de gremistas, amigos meus criticam ele, que é um jogador limitado tecnicamente. Eu até não acompanho tanto para dar uma opinião, mas um time bem esquematizado, o cara entra, joga, sai, entra outro e vai no mesmo embalo. Então, o que o Renato fez no Grêmio, na minha opinião, e isso eu como colorado eu elogio, ele tem o grupo na mão, sabe extrair o melhor de cada um, motivação, e sabe montar a equipe, esquema tático, estratégia. Então não adianta a gente ver aí equipes com muitas estrelas, e eu desconfio que, por exemplo, o Flamengo esse ano não vai confirmar o que estão falando, porque tem que ter esse algo mais aí. E às vezes o algo mais tu tira de jogadores, digamos que intermediários. Mas o Grêmio com 2 times me deu medo. Ô Maurício, até eu não gosto de entrar, até o Vladimir que puxou isso, eu não gosto de entrar nessa seara da corneta. Agora, o Paulo Ramires está corneteando aqui, tá dizendo que do bairro Sarandi, dizendo que o André é meia boca, isso sim. Tentando avaliar. Logicamente... Colorado acha, mas eu acho um meia... Né? Em Ricardinho, logicamente sim. O Grêmio está à frente na preparação, o Grêmio vem num conjunto de 3 anos, mantém o treinador, mantém a base e principalmente vem de um momento que vem vencendo. Então o Grêmio conseguiu aí despontar jogadores, isso é histórico no nosso futebol, uma equipe mais preparada. Mas, obviamente, tem uma prova que dá uma luz, por exemplo, para o Inter, que não começa muito bem. O Grêmio é prova disso. O Grêmio, o conjunto, a continuidade fez do Grêmio uma equipe equilibrada e uma equipe que pode brigar sim pelos títulos. Diferentemente de equipes, como tu mesmo falou, o Flamengo, uma equipe que trabalha muito o expoente, tem 3, 4 jogadores que desequilibram demais, mas tu não vê uma zaga do Flamengo, a dupla de volantes muito equilibrada. O Palmeiras, que tem 13 equipes, mas que não consegue ter o mesmo conjunto de um Grêmio, de um próprio Cruzeiro. E uma coisa que para nós colorados que a gente lamenta um pouco é que o Inter, numa reconstrução, que criou uma base na Série B, teve repetição em 2018 e através de um grupo mais enxuto e um grupo que prevaleceu a força física, o esquema tático, ele não começa o ano repetindo aquilo que deu certo. Então, por isso que está patinando e por isso que a gente quer que o Inter recomece, repatriando aquilo que deu certo em 2018. Foi uma equipe competitiva, uma equipe reativa, com as características que o Odair pudesse tirar e com as características do treinador. E esse é o grande diferencial do Grêmio. O Grêmio tem comando. E a gente nunca pode ter, acima do comando, um expoente maior que o seu comandante. E isso no Inter, nos últimos anos, está evidente. E no momento que esse expoente não esteve como protagonista, a equipe andou e levou o Inter até a Libertadores. Daqui a pouco eu quero que o Ricardinho fale também sobre o Inter, fale sobre o D'Alessandro, porque agora está chegando o Léo para nos falar sobre a Frigigold, que vai salvar a nossa saúde. Tudo bom? Tudo tranquilo. Eu tô de olho, eu quero a panela média, com essa tampa, tá bonita demais. Ó, ela bate não dá barulho. Que beleza, hein? Bom, já... Eu tô de olho nessa. Cai, não quebra. Olha só que maravilha. Hein? Se eu pegar essa grande aqui, aí é muita comida, mas aquela ali, e sem nenhuma gota de óleo, tem certeza? Sem nada de óleo, isso é o mais importante. Isso a gente sabe que é o mais importante, você vai preparar suas frituras e também os seus cozimentos sem a necessidade de colocar o óleo, gente. Mas o que mais impressiona as pessoas hoje é o material dessas panelas. Essas panelas são feitas com 5 camadas em titânio, revestimento interno em mármore antiaderente. Gente, não gruda nada. Nós temos as imagens aí. Você vai preparar qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem óleo. Olha a limpeza da Frigigold. Não gruda, leite não gruda nada. Não gruda o leite. O que a gente mostra o leite? Para você ver que não perde tempo lavando panela, gente. Não perde tempo lavando nada de panela. Então, olha só, você vai preparar aí a carne, a batata frita, vai fazer omelete, panqueca. Olha o peixe, olha o peixe.
o peixe fica um espetáculo, o arroz sai soltinho, a pipoca você consegue preparar na Frigigold sem nada de óleo. Olha esse omelete, gente, olha que maravilha. Então qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento você faz sem óleo. E, meu amigo, você que está assistindo Cadeira Cativa agora com o Maurício aí, não deixe mais as suas mulheres perder tempo em casa lavando e esfregando panela. Hoje é dia de São Valentim, mas dá para entregar o presente atrasado, não tem problema. Day. Então, não deixe a sua esposa querida limpando panela. Ninguém merece mais nos dias de hoje, gente. Então, pegue o seu telefone, vai ligando agora no 40 03 42 20 40 03 42 20. Vamos fazer uma promoção bem legal agora pro pessoal que está em casa nos assistindo aí, ó. As primeiras 50 ligações que der um toque agora, o desconto, gente, ele é R$200 para todo o Brasil nesse conjunto de panela. Nós vamos manter o seu desconto hoje, aumentar, desculpa, o seu desconto para R$400. Você vai garantir um desconto de R$400, vai levar 2 brindes, o frete gratuito para todo o Brasil e ligou agora, ainda tem 2 anos de garantia. Gente, 50 ligações apenas. Pegue o seu telefone, vai ligando agora, 40 03 42 20. O telefone tá na tela aí, 40 03 42 20. 50 ligações apenas. 50 ligações que nos dê um toque agora. Então, ó, corre pro telefone, 40 03 42 20. O REC tem, o Maurício tem, Ruschel tem. Gente, Maurício, todo mundo tem essas panelas. Então você que está em casa não pode deixar de adquirir. Keller Foss também, todo mundo tem. Eu vou te dizer o seguinte, ó, eu não deixo mais a patroa lavar a panela em casa. Eu pego a Frigigold, passo só o lado amarelo da esponja e tá tudo feito. Só dá um toquezinho, ó. O telefone não, e é fácil de limpar, né? É super fácil de limpar. E essas tampas agora vêm com borda de silicone, onde bate, gente, conjunto novo, conjunto de fabricação própria da Frigigold, bate, ó. Não dá barulho, tá? Então liga agora, 40... Quer botar a câmera aberta e mostrar de novo ali? Vamos mostrar de novo aqui, ó, mostra, câmera então, aberta aqui, ó. Bota ela bem aberta. Gente, olha aqui, ó, deixou cair, não tem perigo de quebrar, ó. Não quebra. Então liga agora, 40 03 42 20, Maurício. Aí, 40 03 42 20, eu não quero perder essa barbada, então a gente vai pro intervalo. E você vai ligando, vai deixando seu número lá na central da Frigigold 40 03 42 20. Já voltamos. Oito e 17, tá em campo o Brasil de Pelotas contra o Tubarão, tá por enquanto 0-0, o Brasil vai passando, o Brasil teve boas oportunidades já de abrir o placar, mas segue 0-0. Ontem os gaúchos na Copa do Brasil, São José pressionou a Chape, estava com um jogador a mais, mas empatou 0-0, tá eliminado porque o São José jogou em casa. O Ipiranga teve o resultado com o Cuiabá, o Ipiranga passou de fase, né? Ipiranga passou de fase e enfrenta o Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil. E o Avenida ganhou do Guarani 1-0. O Avenida enfrenta o Corinthians em São Paulo. Vou até pegar aqui, temos já todos os confrontos dos clubes gaúchos na próxima fase da Copa do Brasil. Mas aí joga pelo empate também, não? O Avenida joga com o Corinthians em São Paulo, o empate leva para os pênaltis. O Juventude recebe o América Mineiro em Caxias do Sul, mesma coisa, empate para pênaltis, quem ganhar leva a vaga para a próxima fase. O Ipiranga enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. O Tubarão está enfrentando agora o Brasil de Pelotas, Tubarão do Beto Almeida. O Brasil de Pelotas, se avançar, enfrenta o Avaí em Florianópolis. Na primeira fase, o empate classifica a equipe melhor ranqueada, que é a visitante. Na segunda fase, o empate leva a partida para os pênaltis. E ontem, na Libertadores, o principal resultado, São Paulo empatou com o Tajeres 0-0. Hoje o jogo interessa pro Grêmio, Atlético Nacional e Deportivo Laguaira. Daí pode sair o adversário do Grêmio na fase de grupos da competição. No Inter, com a eliminação de São Paulo, o Inter aguarda Palestino ou Tajeres para completar o seu grupo na Libertadores. E a estreia do Inter será contra um destes adversários. A imprensa argentina noticiou que o Colorado teria interesse no Centurion, o atacante. A direção nega, ele tem um problema no Racing, teve discussão com o técnico. A direção diz que não vai contratar esse jogador pelo histórico de confusões. O Potker terá que passar por uma nova cirurgia no nariz, mas isso deve acontecer apenas na parada da Copa América. Não é algo muito importante para realizar de emergência.
Equipe terá D'Alessandro no lugar do Nico Lopes domingo contra o Caxias. Pedro Lucas deve ganhar a vaga do Trellis no ataque. O procurador do Valdívia estará aqui na próxima semana para negociar a rescisão de contrato do Inter com o atleta. O Inter quer utilizar o Valdívia como moeda de troca em alguma negociação. Tardelli ainda deve levar pelo menos 20 dias para estar à disposição de Renato no Grêmio. Vitor Hugo Signorelli vai escalar uma equipe mista contra o Brasil de Pelotas domingo. Capitão Maicon será um dos titulares preservados. Rômulo será o seu substituto. Cortez também é tendência que não atue, com o Capixaba sendo escalado. Léo Moura está recuperado, mas ainda não retornou aos trabalhos com bola e será desfalque mais uma vez. Matheus Henrique não está treinando e também não deve atuar no final de semana. Já voltamos. Une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através do fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Você pode ir para Capão da Canoa, por exemplo, pagando praticamente metade do preço. Viagens para as praias gaúchas ou para Florianópolis com até 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte viagens no feriado de carnaval que está chegando para diversos destinos através do site levebus.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962 conquistando os clientes, com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite, não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas, é com a Central de Imóveis, na José do Patrocínio 381-385. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133 ou acesse o site facchi.com.br. Tem um vídeo muito legal do Ricardinho nas redes sociais e a gente vai conferir agora aqui no Cadeira Cativa. Vamos lá. Aí, teve um pequeno probleminha no áudio, daqui a pouco a gente mostra o vídeo com o áudio para você. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse vídeo aí do Ricardinho, um vídeo muito bacana dele atuando e faz muito com a bola. Tá tudo ok aí, Bruno? Podemos chamar de novo? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai destacar. Aqui tem algumas mensagens dos nossos telespectadores, estavam perguntando se o Ricardinho é gremista ou colorado. Já está mais do que explicado, ele já disse, é colorado. Você ficou devendo de falar sobre o D'Alessandro, o que você acha dele? Tem vaga ainda no time do Inter, Ricardinho? Eu acho que tem, só que assim, na minha opinião, eu que jogo futebol e o futebol de 5 ele evoluiu assim como o futebol de campo, eu acho que tem um jogo certo e um momento certo. Por exemplo, ele é perfeito para quando o Inter está ganhando. Ninguém sabe segurar a bola melhor que ele, o cara não erra um passe, toca bem. Mas eu acho que às vezes o Inter passa muita bola por ele que poderia já ter uma profundidade maior, pegar o time adversário aberto, porque em poucos segundos a gente vê 11 jogadores atrás da linha da bola. Isso é o futebol de hoje em dia. E o estilo dele é um pouco mais cadenciado, né? Claro que se der um espaço, o cara é um craque, não erra um lançamento, mas tem jogos e jogos. Parece contigo jogando futebol 5, não erra um lance. A gente está conferindo algumas imagens, é incrível o que tu faz com a bola, né? Ah, cara, eu treinei muito, desenvolvi algumas habilidades. Agora, quero eu chegar perto da história do D'Alessandro aí, né? Que, fez muita história e conhecer ele pessoalmente, um cara bacana. E que, sem dúvida, esse é um ídolo do Colorado. Esse fez por onde? Tu tens condições de chegar perto do Falcão, esse que se aposentou agora há pouco. Mas futsal também. Não deseja coisa tão ruim pra ti. Tu pode chegar lá perto do Falcão, com esse toque de bola. Falcão também, foi muito bom. Falcão acho que foi o melhor da história, né? Sem dúvida. Nós futsal. precisávamos de um meia rápido que nem o Ricardinho. Como é que é a rotina de treinamento, Ricardinho? Quantas vezes por semana? Onde é que vocês treinam? Eu treino, em geral, quando eu estou em Porto Alegre, de segunda a sábado,
Todo dia? Todo dia, de segunda a sexta, são 2 períodos de treinamento, alternando os trabalhos com bola e academia, físico. Domingo uma folguinha quando não tem jogo. E quando está na seleção brasileira, a gente fica 10 dias todo mês reunidos lá, treinando os jogadores convocados. Lá também, treinos em 2 períodos diários. Vocês, enquanto estão jogando, tem uma pessoa da equipe que fica atrás do gol, ajudando, né? Ele é o chamador, né? Ele pode ser, às vezes, um goleiro reserva, um membro da comissão técnica treinado para aquilo. Ele vai chamando os atacantes para ele dar algumas referências, principalmente do meio do gol, para a gente saber. E, claro, que um bom chamador faz o gol com o atacante. Também, ele ajuda. Ricardinho, se o pessoal quiser te apoiar, quer dar um suporte pro Ricardinho, uma empresa, como é que te procura? Pode me procurar nas redes sociais, ou procurar principalmente através da Rafaela Medici, que é da assessoria, da né? assessoria de imprensa, Meta Assessoria, que faz um grande trabalho comigo, me ajuda muito. A gente pode fazer uma parceria aí. Aí, grande Ricardinho, obrigado pela presença, obrigado Kelly, Felipe Assunção. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.